Olá pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje temos o prazer de receber aqui os protagonistas do movimento Vidas Áridas. Um movimento que pretende sensibilizar os governantes e as pessoas a tomarem ou retomarem uma posição frente à crueza da seca que assola a nossa região, especialmente essa seca de 2012, uma das maiores dos últimos 40 anos. Eu estou aqui com os jornalistas Délio Pinheiro e Geraldo Humberto. Délio, inicialmente eu queria te cumprimentar pelo troféu imprensa. Eu acho que todas as escolhas foram muito justas, igual a sua. Pois é, muito obrigado. Para mim foi uma honra, né? Eu não sou o apresentador oficial, eu cobri férias, mas foi uma honra poder receber esse troféu como melhor apresentador. E eu quero dividir com todos que me assistem, né, esse prêmio, Felipe. Isso. E Geraldo, eu queria cumprimentar, porque é um jornalista que vive atrás das câmeras, um senhor cinegrafista, né? E está aqui conosco hoje, na frente das câmeras, para mostrar um trabalho tão importante como é esse Vida Áridas. Felipe, um prazer estar aqui, uma honra para a gente, né, ser recebido por vocês e falar de um assunto tão importante, um assunto que nos assola, que nos chocou no ano passado, 2012, mas que em 2013 começa a dar sinais que também não vai ser muito bom. Ok. Eu queria que você contasse para a gente, Geraldo, já que a ideia foi sua, né? Você é o pai da criança, eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu a ideia de fazer um projeto desse. Olha só, a ideia, ela nasceu de um incômodo. Eu fiquei incomodado com uma situação em que eu já conhecia ao longo dos anos como profissional. Eu vi a seca, eu assisti a seca, e eu convivi um pouco com toda a situação que acontece no norte de Minas. Mas em 2012, algo foi diferente. Diferente como? A terra rachou mais cedo, a água acabou mais cedo e as pessoas começaram a sofrer mais cedo. Já no início do ano de 2012, no mês de março, quando eu fiz uma das primeiras viagens ao município de Mamonas, quando eu cheguei, a barragem que abastece a água, que abastece a cidade, para o abastecimento humano, a água tinha acabado. Os caminhões-pipa estavam abastecendo a área urbana da cidade de Mamona. E aquilo ainda no mês de março. Aquilo ali, para nós que somos aqui do norte de Minas, sabemos que é uma situação de extremo alerta. Aquilo não acontece no normal da situação. E aquilo foi o primeiro sinal de alerta que eu tive. Aquilo me chocou muito. As pessoas estavam sem saber o que elas iam fazer. Era mês de março. A chuva só ia cair lá para setembro, outubro, novembro. E até lá. Ô Geraldo, e é muito interessante porque você tem 23 anos de InterTV. Você já deve ter visto muita coisa, né? E é interessante esse relato seu de como essa seca te chamou a atenção, né? Plenamente. Ao longo dos anos como profissional, também me senti incomodado, a seca na região, faltar água no final do ano, e aquilo foi passando ao longo dos anos, e logo quando chegava o período chuvoso, era uma alegria tremenda ver o pasto brotar, ver o cerrado renascer, ver os rios e lagos encher de água novamente, com aquilo que nós temos no coração chamado esperança. Nós temos uma esperança muito grande, o sertanejo tem isso no coração. Ok, eu queria ver, Délio, o que chamou a atenção de você e o que te sensibilizou para você ser parceiro de Geraldo nesse projeto. Porque Geraldo é de Jequitaí, você de Serranópolis e também da InterTV. O que chamou a atenção de você e você falou, não, nesse eu quero ser parceiro? Pois é, Felipe, foi um convite assim que eu fiquei lisonjeado. O Geraldo, ele já vinha com essa inquietação, isso que estava o incomodando. E ele me chamou para fazer parte desse projeto. O que era o projeto a princípio? Era nós irmos até o extremo norte de Minas, onde as coisas estavam piores. Quando eu falo extremo norte, eu me refiro a Espinosa, Monte Azul, Mamonas, Catuti, essas cidades, e fazer um registro fotográfico dessa maior seca dos últimos 40 anos, que já era a seca de 2012. Então nós fomos, no mês de setembro, fazer esse registro.
mas nós não imaginávamos que o Vidas Áridas, que depois que passou a ter esse nome, a gente nem tinha imaginado o nome para essa exposição, mas que ela tinha esse propósito de mostrar essa seca, e nós não imaginávamos que estávamos diante de uma mobilização, porque o Vidas Áridas acabou se transformando num projeto de mobilização. É muito importante dizer sempre que é apartidário, não está vinculado a nenhum político, a nenhuma entidade, talvez seja isso o grande trunfo do Vidas Áridas. É uma exposição, ela está em cartaz no Montes Claros Shopping, depois ela vai sair numa itinerância pelo norte de Minas, em várias cidades, mas é muito mais que isso hoje, é uma mobilização pelo recurso hídrico, que o Geraldo falou muito bem, essa esperança que nos move a cada dia e que é preciso fazer algo, porque da maneira como nós vimos as coisas nessas cidades, e não apenas no extremo norte, no norte de Minas como um todo, com reflexos em Montes Claros, em outras cidades, realmente é muito complicado. A gente tem que fazer uma reflexão de como segurar um pouco mais essa água, de como melhorar a vida dessas pessoas. Então, o projeto consiste em uma trajetória que vocês fizeram, documentar todas essas cidades e os locais mais afetados, conversaram com as pessoas, fizeram entrevista, fizeram levantamento, e essa exposição, então, retrata isso. Retrata isso, junto com as fotografias, nós também temos um documentário que foi produzido mostrando essa experiência humana, que não foi não apenas jornalística. Nós viajamos aí quase 2 semanas, sentindo na pele esse sol muito forte do norte de Minas, mostrando as pessoas, mostrando as paisagens, muitas vezes assim de maneira espontânea, belas, por incrível que pareça, por mais que a gente esteja falando de seca, mas a nossa região é muito bonita, então involuntariamente existe uma beleza, mas principalmente existe o foco de mostrar as pessoas, não como coitadinhas, mas como pessoas que são verdadeiras guerreiras e que merecem um tratamento mais especial e não apenas medidas paliativas como a gente tem visto até então. A exposição no shopping fica até que dia? Fica até o dia 10 de março. Depois nós já temos um convite para a exposição ir para o Centro Cultural Hermes de Paula, onde vai ficar por volta de 1 semana. E depois nós vamos para a primeira viagem do Vidas Áridas, que vai ser na minha cidade natal, Serranópolis de Minas. Tá ok. Não saia daí, nós voltamos já já.